Condromalácia. Essa é uma patologia muito recorrente, não só entre bailarinos, mas também na população de uma forma geral, pelo próprio uso do corpo. Com o tempo, a nossa cartilagem ali atrás da patela, ela tende a fazer um amolecimento pelo uso do corpo mesmo. Então vocês vão ver que uma grande parte da população tem condromalácia, algum grau, certo? E aí a gente tem outro termo, né, que é a condropatia. A gente usaria esse termo mais para esse processo degenerativo que vai acontecendo. Ou seja, a cartilagem realmente está sofrendo, ela está num processo de sofrimento, um processo patológico. E aí a gente tem um outro termo ainda, que é a dor femoropatelar, porque esse processo degenerativo pode realmente levar a uma dor anterior ali do joelho, que incomoda, né? E aí foi até uma pergunta da caixinha: o que fazer, né? Como que a gente deve, o que a gente deve evitar nos casos de condropatia, evitar ali na dança? Bom, a primeira coisa que a gente precisa pensar é em correção biomecânica. A gente precisa perceber se não está havendo um valgo dinâmico. O que é o valgo dinâmico? Quando eu aterriço de um salto, por exemplo, em que o joelho entra, ele faz aquele valgo, né? Porque o valgo seria essa aproximação entre os dois joelhos antes dos maléolos mediais lá no tornozelo. Isso pode ser fixo, né? Quando aquela pessoa realmente tem esse joelho mais para dentro, que seria um valgo mesmo, genovalgo. Mas ela pode ter também isso de uma forma dinâmica, ou seja, quando ela desce uma escada, ou quando ela vai se levantar ou sentar de uma cadeira um pouco mais baixa às vezes, e quando você, no caso de um bailarino, aterrissa de um salto e faz aquele valgo dinâmico. Isso é a primeira coisa a ser corrigida. E aí não basta a gente pensar em joelho, a gente precisa pensar também em pelve. Observar esses estabilizadores pélvicos. O nosso principal estabilizador pélvico é o glúteo médio. Então ele precisa estar forte, principalmente as fibras posteriores desse glúteo médio, né? Então tem diversos exercícios aí para fortalecer. O que a gente tem que evitar? Se o bailarino, ele está fazendo um valgo dinâmico, então até que seja fortalecida a musculatura, até que seja corrigida essa biomecânica, a gente deve evitar os grandes saltos. E mais, observar essa queda, já explicando para o bailarino que ele precisa fazer esse alinhamento. Então comece trabalhando com pequenos saltos, alguns saltos pliométricos, né? Aqueles saltos repetidos, em que ele possa ficar observando, fazer um trabalho de agachamento, de sentar e levantar, observando esse alinhamento entre joelho, tornozelo e quadril, de preferência usando um mini band, né? Que é aquele elásticozinho entre os joelhos, para ele conseguir levantar e sentar, mantendo esse alinhamento do joelho, mantendo essa tensão do mini band, tá bom? Então tem diversos exercícios que dão para fazer, e eu diria que evitar os grandes saltos, e também se tiver com um processo degenerativo muito grande, porque a condropatia, né, ela tem níveis, então você tem graus 1, 2, 3 e 4. O grau 4, que seria um grau mais avançado e realmente um grande desgaste, evite aí passar muito por cima do joelho em enrolamentos, mas é possível você ficar 100% sem dor, tá? Só que é preciso fazer todo esse trabalho de correção biomecânica. É muito importante isso. Então, assim, eu trabalho com os bailarinos essa questão de a gente não vai corrigir 100% esse desgaste, né? Porque quando chegou ali no osso mesmo, que já desgastou, eu não tenho como corrigir tudo isso. Mas eu consigo evitar, fazer uma prevenção terciária, né? Ou seja, aquela prevenção
em que eu consigo evitar que esse desgaste aumente ainda mais. E o melhor, eu consigo fazer com que esse bailarino tenha qualidade de vida, viva sem dor. Isso é extremamente importante, tá bom? Então fica a dica aí, só resumindo, a condropatia ou essa dor fêmuro-patelar, é possível você prevenir a dor corrigindo a biomecânica. Então fazer todo um treinamento, principalmente desse valgo dinâmico, evitar as grandes flexões com pressão em cima do joelho. Uma coisa muito importante: evite a hiperextensão do joelho, porque quando a gente faz a hiperextensão, quer dizer, o joelho faz uma extensão até 180 graus. Tudo que passa, a gente já chama isso de hiperextensão ou um geno recurvado. Então, muito cuidado com os movimentos desse bailarino que tem esse geno recurvado, para que ele controle isso. Porque senão a patela vai estar sempre sendo esmagada ali pelo quadríceps, né? Porque o quadríceps, ele termina num tendão único, que é o tendão quadricipital, se fixa a patela e a partir dessa patela vai ter o ligamento patelar que vai se inserir ali na tuberosidade da tíbia. Então, quando a gente faz uma hiperextensão, a gente esmaga essa patela ali na tróclea, certo? Aquela curva ali, aquela fossa onde a patela ali está acomodada, tá bom? Então, quando a gente faz uma hiperextensão, a gente favorece esse desgaste, tá bom? Então é isso, é corrigir a biomecânica desde cedo, prevenir a condropatia e, se já tiver, corrigir a biomecânica para que esse bailarino fique sem dor e evite que esse processo desenvolva mais ainda.